Bom dia. Aqui são 7 horas da manhã, tô acordando agora. Resolvi gravar, eu tava tentando entrar ao vivo aqui para aproveitar a internet do hotel, mas está picotando. Aqui, em termos de internet, o México tá fraco. Eu reclamo lá da onde eu moro, mas aqui tá pior. Bom, passando para vocês, ontem eu tive em 2 sítios, né? Primeiro o Uxmal. É engraçado que eles falam Uxmal, Uxmal. E depois em Chichén Itzá. Bom, é assim, eu passei em Uxmal, foi muito gostoso a experiência que eu passei, o que eu contei para vocês da projeção. Agradecer a menina que me deu a dica, que falou da mitologia olmeca, e eu fui pesquisar e realmente existem esses é uma figura mitológica, o homem jaguar, né? É uma lenda daqui da região que eles seriam deuses. Aí foi bem interessante porque depois eu fui para Uxmal e lá a gente contratou um guia. Então o guia foi falando tudo, contando a história do lugar e bateu com essa história dos homens deuses. Um dos deuses seria o homem jaguar. Então, fiquei muito honrada com a visita, apesar de eu ter me assustado e ter dado uma pedrada no sujeito. Mas é aquela coisa, quando a gente está em projeção, as nossas emoções também afloram, falam mais alto, você tem reações, né? Também como aqui. E aí, o meu instinto de mãe falou alto, eu fui defender a Natália e acabei dando a pedrada no sujeito. Mas o mais interessante é que nas lendas deles, eles falam que a figura, né, que representa eles têm a fronte rachada. Bom, eu acabei de rachar, porque eu dei bem no meio do quinco. Aí depois eu fiquei pensando, a gente ficou até conversando aqui, eu acho que assim, ou de alguma forma eu sabia da vulnerabilidade, nada é por acaso, ou quando você está em projeção, que você sente medo de alguma coisa, você lança energia. Né? Então, instintivamente ou inconscientemente, eu tentei atingi-lo justamente naquele ponto. Alguma coisa tem a ver, gente, que cada vez mais as sincronicidades estão acontecendo aqui, que eu não sabia dessa história, como então, de repente, virem falar isso. Outro ponto, que eu acho que não ficou bem claro lá no outro vídeo. Ele não estava com a genitália exposta, ele estava de tapa-rabo. Aqui, o guia de ontem explicou que esse tapa-sexo, né, essa coisa de pele que eles usam, que usavam até com a própria pele do jaguar e tal, eles faziam, ele apareceu assim com... Quando eu olhei, é porque não estava exposto, mas eu imaginei o tamanho da coisa. Porque o cara era muito grande. Então, se ele era grande, eu logo imaginei que tudo seria grande. Né? Mas não estava de fora, não, tá? Ele veio, tadinho, ele veio até para me fazer carinho, me passar carinho, uma proteção. Me foi explicado pelos guias que esse Deus é o Deus da proteção. Ele, inclusive, ele trabalhava protegendo os xamãs e os sacerdotes. Olha como tudo vai encaixando. Né? Como é que eu recebi essa visita linda? Porque eu estava no meio da mata, estava no ambiente deles ali, então sem comentários. Agora até dá para falar melhor, mas ontem ainda estava extasiada pela parte da manhã. E aí fui visitar o sítio lá, o Uxmal, que fantástico, energia fantástica mesmo. Você sente o local. Só que em Uxmal não são pirâmides, também outra coisa que me foi ensinado. Lá são templos. Porque qual a diferença das pirâmides e dos templos? Apesar deles serem inclinadinhos, parecer uma pirâmide, ali não tem múmias, não é um túmulo. Então não é pirâmide, tá? São templos. Então a energia é linda, né? Aquela praça ali que eu tirei uma foto também que parece até a aura, né, ali atrás, que não tem filtro, não tem efeito, não tem nada. Depois que a gente foi ver as fotos, ali era uma praça que era feita uma festa. Então tinham vários quartos que eram tipo camarins dos artistas, porque os maias, eles cultuavam, eles conheciam música, eles conheciam a dança, eles tinham instrumentos musicais. Então eles faziam as festas ali de agradecimento à colheita. Então o que eles ofereciam eram frutas, mel, eles também ofereciam alguns animais.
mas nada de sacrifício humano, não tinha sacrifício humano, né? Então, aquela praça ali que eu tirei, que saiu aquela iluminação esquisita, né? Aquele efeito da foto lá que apareceu, que eu não sei, é, é onde eles faziam a celebração deles da colheita. Então, deve ter sido um local de energia boa, de alegria, de gratidão, né? Então, não foi um lugar legal. Não foi um lugar legal, não foi um lugar que me fez passar mal. Por quê? Porque depois eu fui para Chichén Itzá. Aí sim, não foi um lugar legal. Chichén Itzá era uma outra cultura, era uma outra civilização chamada Tolteca, né? Então, eles eram adeptos ao sacrifício humano, eles realmente eram bem sanguinolentos. Aí lá tem um cenote que é chamado cenote do sacrifício. Gente, eu até eu falei com o José que está me acompanhando, ou é meu emocional, sei lá o que foi. Eu sei que eu passei mal mesmo. Tava calor, ontem eu já tinha andado em Uxmal, com calorão, não senti isso. Assim, me senti revigorada. A única coisa é que, como eu tinha feito o trabalho da segunda também, já vinha do trabalho da segunda, eu quis. Não foi sorte também, foi intuição. Tinha um outro templo no finalzinho que eu não quis subir, era uma escadaria de 60 degraus. E eu disse: não, eu vou me poupar um pouquinho, porque eu sei que Chichén Itzá deve ser meio pesado. Não deu outra. Ainda bem que eu não subi aquela escadaria de 60, senão eu teria desmaiado. Gente, em Chichén Itzá, eu senti ser, assim, esvaziada. A minha energia parece que, sei lá, você se sente muito sugado. A noite toda esse carro disparou o alarme. Daqui a pouco para. Tô no hotel ainda. Aí, assim, já no local você já sente que quem talvez tenha um pouquinho a sensibilidade, porque primeiro que é um sítio mais turístico mesmo. Então estava lotado, as pessoas em festa, parece templo dos mercadores, todo mundo vendendo de tudo, bugiganga, aquilo tudo, você vai andando no meio dos vendedores que ficam te oferecendo toda hora alguma coisa diferente, aquelas souvenirzinhas, né, e tal. Mas eu já fui sentindo assim que começou a me dar mal-estar, e culminou que eu fui lá no poço das oferendas, lá no cenote das oferendas, lá onde o pessoal era sacrificado, tem um templo, um altar do lado, né? E aonde as pessoas eram mortas para depois ser jogadas no cenote, ou sei lá. Gente, olha, sem brincadeira, eu não sei, eu volto sempre a falar por causa do ceticismo, daquilo tudo, mas eu passei muito mal mesmo, mesmo da sensação de desmaio. Tava calor, volto a falar, mas eu transpirei muito, 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 muito. Eu fiquei encharcada, sabe quando dá aquela queda de pressão? Precisei sentar, tomar uma Coca-Cola, uma angústia, chorei até um pouquinho para poder liberar um pouco. E aí o José falou assim, depois você vai caminhar um pouco ali, tinha um gramado em frente a uma pirâmide grande, a maior pirâmide que é o símbolo, né, turístico aqui de Chichén Itzá. E aí eu não levantei para caminhar, não. Olha só como é que são as coisas. Eu deixei passar e tal. E quando ele falou, depois você anda ali descalço um pouquinho para descarregar, veio a voz que eu de vez em quando escuto. Não caminha descalço. Passou. Aí depois que eu me recuperei, a gente estava com uma guia também, aí a guia continuou contando a história toda, ela nem entendeu por que eu passei mal. E aí ela explicou que olha o que eles faziam. A camada mais pobre da sociedade, eles cortavam os pés das pessoas, raspavam o tornozelo, e eles dançavam naquele gramadão todo em frente à tal pirâmide, né? Que o sangue que caía dos pés deles era para fertilizar a terra. O ritual deles de fertilização era diferente. Era através do sangue. Então, os nobres dançavam em cima de uns platôzinhos lá, que os nobres dançavam lá em cima ainda de sandália. E os pobres dançavam ali no meio, eram obrigados a dançar no meio com o pé cortado lá dentro do ritual deles, para fertilizar a terra, para que eles tivessem uma boa colheita no outro ano. Então,
bateu com aquela intuição de dizer, não caminha descalço. Não foi intuição. Eu sei diferenciar porque é uma voz masculina que fala comigo. Quando sou eu, minha intuição, meu animismo, eu escuto na minha própria voz. Quando é companhia espiritual, é um homem que fala comigo. É bom que aí eu consigo diferenciar, né? Então, não andei descalço lá, me recuperei um pouquinho só, porque depois nós fomos para os cenotes de banho. E o lugar é lindo, maravilhoso. Depois eu vou botar foto para vocês também. Eu não quis mergulhar porque eu ainda não estava muito bem, não estava legal. Mas hoje eu vou visitar outros cenotes também. Hoje eu vou num outro sítio arqueológico, Ekbalan, parece. Ou depois eu passo a sensação energética desse local. Bom, o que que fica? Quem for passear e visitar Chichén Itzá, não ande no gramado descalço, não deite naquele gramado lá, porque eu vi muita gente deitada. E a guia que estava conosco, ela é da região, então ela conhece bem o local e ela as tradições, as lendas, tudo, toda a história também do local. E aí ela, mas ela nem maldou isso, que ela também não aconselha as pessoas a não pisarem, ela só contou a história, né? E aí energeticamente eu percebi o porquê eu não poderia pisar ali descalço, não ia descarregar. E o local que ele faz, ele te atrai. Ali tem muitos espíritos que sofreram, que passaram por atrocidades, por dores. Outros nos sacrifícios se entregavam também felizes, porque inclusive eles têm um jogo lá que também foi contado que eram 7 jogadores de cada lado. E nesse sítio, nesse local lá em Chichén Itzá, quando eles ganhavam, o time que ganhava o jogo era decapitado, o que ganhava, porque era muito difícil você conseguir, era uma rodinha com uma bola pesada de 2 quilos e eles só podiam usar os cotovelos, os joelhos, a cintura. Então eles disputavam entre eles para poder passar a roda dentro daquela, passar a bola dentro daquela rodinha. E aí o time que ganhava era decapitado e eles se sentiam honrados por terem vencido, porque eles eram os melhores e eles seriam sacrificados aos deuses. Então tem energia de tudo, daqueles que não quiseram ser sacrificados, dos que quiseram, tinha uma bagunça energética ali. E lá em Uxmal também tinha o mesmo jogo, só que os vencedores não eram sacrificados. Né? Então a diferença já de cultura, diferença de visão, diferença de elevação espiritual de 2 tribos que tinham uma boa diferença de época entre elas. Não guardei direito, mas elas não foram contemporâneas, contemporâneas, para lá fugiu. Elas não viveram no mesmo tempo, né? E o mais engraçado, o Shmol é mais antigo do que Chichén Itzá, olha só. Né? Então, quer dizer que não foi com o tempo que evoluíram e que deixaram de fazer sacrifícios. Pelo contrário, a tribo mais antiga não fazia. Né? Então, bom, passei para vocês aí mais um pouquinho da cultura, das coisas que eu estou vivenciando aqui no México, até para vocês terem noção. Então, se forem visitar Chichén Itzá, não caminhem naquele gramado. Fujam um pouco lá da parte lá do Poço dos Sacrifícios, lá do Cenote dos Sacrifícios, porque a energia é muito, muito densa, não é fácil da gente segurar, te puxa, eles sugam. Né? É compensação energética, né? É uma energia mais densa, você está um pouquinho mais... puxa tudo. Se você estiver trabalhando um pouco melhor energeticamente, a energia sai, flui e te descarrega completamente. Né? Então, tendo noção... Não aguentei nem ficar muito tempo lá, não. Então, a gente, inclusive, tem um espetáculo de luzes lindo à noite, todo mundo falou que era para voltar às 7h30, mas não deu para voltar, não. Não deu, porque eu sempre falo, quem não aguenta com mandinga não carrega patuá. Não me senti legal, não voltei. Perdi o lar de Uxmal, que dizem que é lindo também, mas a gente não sabia, então perdemos o espetáculo de luzes à noite. Mas vão ter outros aí pela frente, tá bom? Gente, passando para deixar a impressão da viagem aí para vocês, para ajudar também, tá? Daqui a pouco eu volto.